Ai, caramba, peraí. Não, não tá indo do jeito que eu quero. Pra cá, sim. Deixa eu dar uma. Ai, deixa eu dar uma arrumadinha no cafofo. Ai, gente, seguinte. Decidi que eu queria gravar esse vídeo, que eu quero falar muito sobre a mandala da identidade. Eu queria. Assim, eu tô numa pesquisa de como comunicar isso que eu faço, né? Porque o trabalho que eu faço, ele é um trabalho muito presencial. Ele é da presença mesmo, ele é do encontro, né? Que é o trabalho que eu conheço mesmo, que é o trabalho do teatro, que é o trabalho do ensaio, que é o trabalho do coletivo, né? E tem coisas que só acontecem quando esse coletivo acontece, entende? E ao mesmo tempo, eu também faço esse trabalho individual, porque assim, o trabalho do autoconhecimento é um trabalho que cada um tem o seu trabalho, né? Que não tem a ver com o coletivo. Que é absolutamente individual, que eu também faço o meu, né? E como eu faço o meu, é como eu estou tentando mostrar pra vocês que existe um caminho, assim. Que é a construção do personagem, né? Eu uso as técnicas de construção do personagem para eu trabalhar o meu trabalho de autoconhecimento. E eu também tenho os meus momentos, assim, de chegar em lugares que são difíceis de entrar, são difíceis de. Eu também nego coisas, eu também, assim como todos vocês, faço isso, né? Me deparo com muros que às vezes são difíceis de quebrar. E esse é literalmente o trabalho da reconfiguração neural. Porque a gente só consegue mudar e evoluir quando a gente consegue quebrar esses muros também. Só que primeiro a gente tem que se deparar com eles, né? E existe formas de fazer isso. Quando eu falo de construção de personagem, é porque quando o ator constrói o personagem, ele precisa entender algumas coisas que são muito básicas, inclusive, né? São várias camadas de construção de personagem também, entendeu? São várias camadas. A. Tentando achar aqui a mandala. A mandala que a gente fez, né? A mandala, ela é a camada mais básica que tem. Por quê? Porque ela tem é, as coisas clássicas do ser humano, sabe assim? E eu não sei o quanto vocês são familiarizadas com a neurociência, e eu acho que bastante, porque né, se a gente tá no mesmo algoritmo, vocês devem consumir coisas de neurociência também, que é uma coisa que tá realmente no meu algoritmo muito na moda, né? Mas que eu também venho estudando e que faz muito sentido com a construção do personagem, que é o seguinte: o cérebro ele tem aqueles padrões, né? Eu vou tentar pegar aqui a imagem. Sabe aquela imagem que tem que é tipo vai um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui, faz tipo um quebra-cabeça assim de lugares que se cruzam, né? Isso são as trilhas neurais, os padrões comportamentais. E existem alguns que estão na gente, assim, nossos ancestrais, assim, são das nossas tribos. É como a gente reage a coisas, inclusive, que a gente nem sabe porque a gente reage assim, a gente só reage. Mas na construção do personagem, o que o ator tem que fazer é construir o porquê ele reage assim. E tem alguns padrões comportamentais, alguns padrões sociais, alguns padrões que estão na gente enraizados, que eles fazem parte de quem a gente é e ponto. Entende? São ligações que se cruzam. Então, por exemplo, numa mandala da identidade, se a sua religião se você é cristã, se o seu gênero é mulher cis, e se a sua sexualidade é homossexual, mano, já tem um conflito aí de informações, de tabus que você vai sentir, de coisas que você vai pensar, de coisas que você vai gostar ou não de você, que assim, são ancestrais, entendeu? É um padrão comportamental social, é muito maior de quem você é, entende? Para você descobrir quem você é, você primeiro tem que entender quem você é nesse lugar do mundo, sabe? Que classe social você é,
o seu pensamento, a sua visão de mundo vai ser completamente diferente dependendo de que padrão social você é. Assim, são coisas que são muito óbvias, mas quando você vai fazer o trabalho de autoconhecimento, você não coloca isso na balança, você fica pensando no, ai, porque eu sofri quando eu era pequeno. Mano, não tem a ver com o sofrimento, com os gatilhos emocionais vindos disso, tem a ver com toda uma estrutura. Toda uma estrutura que é básica, que é o primeiro passo, é a primeira aula de construção de personagem, de aonde que tá essa pessoa no mundo. Quantos anos tem? Casado, solteiro? Mãe, pai, viúvo? Tudo isso forma olhares diferentes para o mundo. Entende? Então, antes de começar a querer ficar mexendo em raízes assim profundas da psique humana, vamos entender o básico, sabe? O básico, gente. Quem a gente é nesse lugar do mundo. A gente não consegue mudar nada se a gente não se enxerga de verdade. Essa é a primeira aula, essa é a mandala, entendeu? A primeira passada nesse curso é uma passada muito en passant. Ela é para você entender uma estrutura muito básica de vida, assim, sabe? Real. A partir daí que realmente começa o trabalho. É um trabalho que é importante fazer com terapia, inclusive, porque vai mexer nas estruturas mesmo. Hein? Sabe por quê? Porque a gente começa a mudar os nossos padrões de comportamento e a gente começa a entrar no lugar, e se a gente não tem esse contato, eu vou voltar pro começo do que eu tava falando. Se a gente não tem esse contato humano, essa troca humana, de ouvir o que o outro tem pra dizer, a gente acaba ficando preso na nossa própria realidade, que tá aqui. E ela é individual e ela é única. Entende? Então a gente precisa compartilhar realidades pra gente estar na mesma realidade de mundo. A gente tem que trocar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que entender outros pontos de vista. A gente tem que entender que cada um tem o seu onde e que todo mundo tem que se trabalhar nesse seu lugar. Que não tem nada a ver o trabalho do outro com você, mas que assim, a gente tem que respeitar o onde de cada um também. E que às vezes a gente tem que se afastar dos onde de cada um. Então, a ciência da criatividade, eu pretendo que vocês consigam a partir dela e a partir das nossas trocas, porque assim, a aula mensal, gente, ela pra mim é importante, porque senão sem ela, fica vazio, entendeu? A gente precisa chegar nesse lugar aqui pra ter fluxo, pra realmente ter fluxo e troca, entende? Queria falar mais sobre a mandala. Terça-feira que vem eu vou mandar o link do meeting e vou entrar ao vivo às 8 da noite. Beleza? Quem tiver, quem puder. Se tiver uma pessoa só também, a gente faz. Aí, gente, acho que é isso. Eu gostaria de saber se ficou claro pra vocês. Se vocês já tinham chego nesse lugar. Se essa estrutura socioeconômica, social, de gênero, de situação, dessa primeira camada de construção de personagem de vocês está clara pra vocês, está cristalina. Eu inclusive peço pra vocês pintarem com as 5 cores, né? Porque é tão estrutural que é primal mesmo, né? Que tá nessa parte aqui do cérebro, no primitivo, sabe? Não chegou nem no sistema límbico ainda, que são os sentimentos, entendeu? É bem essa parte que a gente tá trabalhando agora, as emoções primais, primitivas, né? Pra depois entender o porquê que a gente chega onde a gente chega. Tá tudo aqui, ó, no comecinho, entendeu? Que são as emoções. Então, é sobre isso. Terça-feira estarei aqui, sei lá. E gostaria muito de começar a trocar isso com vocês, começar a construir esse caminho com vocês, porque eu acho que é um caminho muito rico mesmo e que pode levar a gente pra fazer escolhas mais conscientes do que a gente quer pra nossa vida, sabe? Enfim, é isso. Um beijo. Até terça pra quem tiver. Quem não tiver também vai ficar gravado.
E eu vou disponibilizar em algum lugar, nem que seja também no YouTube com não listado, ou de repente até subir como aula extra na Hotmart. Pode ser. Pode ser. Vamos ver. Tá bom? Beijo, tchau.